O ano é 2025. O Brasil arde em chamas. As ruas, antes transbordando com música e alegria, agora ecoam com gritos de protesto e o rugido implacável do fogo. A democracia, outrora a promessa de um futuro brilhante, jaz em ruínas, como um castelo de areia levado pela maré. A corrupção e o autoritarismo nazi-fascista do PT corroeram o país por dentro, como um câncer, deixando-o vulnerável aos abutres. E das cinzas da destruição, surge um homem, Lula Molusco, um nome que ecoará pelos anais da história, sussurrado com uma mistura de medo e admiração. Esta é a história de sua ascensão e queda. Uma história de poder, traição e da luta brutal pela alma de uma nação. Ele não era um salvador, não era um bandido socialista. Era um produto da raiva, um espelho do próprio desespero do Brasil. A Penitenciária Federal. Um monstro de concreto e aço, lar dos criminosos mais perigosos do Brasil. Era aqui que Lula Molusco definhava, esquecido pelo mundo exterior, como um animal enjaulado que era. Condenado pelo crime de roubar toda a população, sua alma se tornou ainda fria e endurecida, forjada na fornalha da vingança. Seus olhos, ainda repletos de esperança, agora ardiam com a fúria fria da inveja. Longos anos, ele suportou esse inferno na terra. Por anos, ouvindo os gritos agonizantes dos seus amigos condenados e o ranger das grades. Anos alimentando sua raiva, esperando pacientemente, como uma cobra à espreita, o momento de sua vingança. E então, como um anjo da vingança, ele apareceu. O Alexandre de Moraes. Vejo em você um instrumento, uma arma a ser moldada e apontada para o coração do Brasil. Eu aceito. Molusco aceitou sem hesitar, como um homem sedento por vingança. Livre das correntes da prisão, o carisma bruto de Molusco floresceu como uma flor negra no asfalto. Sua mensagem era simples, direta, brutal como um tiro na nuca. O Brasil foi roubado de vocês. Os políticos, a elite, eles se alimentam de suas dificuldades enquanto vocês mal têm o que comer. Eu sou um de vocês. Eu senti sua dor na carne. Suas palavras ressoaram com a fúria contida no seu coração de pedra. Eles viram em Molusco um salvador, um líder que finalmente os vingaria daqueles que os oprimiam. Nos bastidores, como um maestro regendo sua orquestra macabra, o conselheiro movia suas peças com a frieza calculada de um jogador de xadrez. Uniremos Molusco a militares obedientes, corporativistas famintos por poder e toda a corja de políticos corruptos socialistas. A cada dia que passava, sua sombra se estendia sobre o Brasil, escura e ameaçadora como um urubu pairando sobre a carniça. Ele era a serpente, antes presa, agora libertada para espalhar seu veneno mais uma vez. A ascensão de Molusco foi meteórica, como um foguete em direção ao céu. Ele prometeu devolver o Brasil à sua antiga glória. Ordem e progresso. O lema esquecido tornou-se seu grito de guerra. Ele prometeu acabar com a corrupção e restaurar a economia. Mas a única coisa que fez foi roubar mais. A máscara de Molusco começou a escorregar, revelando o rosto da tirania nazi-socialista. A promessa de um futuro melhor se transformou em um pesadelo autoritário, um pesadelo do qual não se podia acordar. As ruas, antes cheias da alegria contagiante do povo brasileiro, agora ecoavam com o bater cadenciado das botas militares. A polícia secreta de Molusco, a temida Guarda Nacional, espalhou terror por todo o país como um vírus mortal. Jornais foram fechados, jornalistas presos, vozes dissidentes silenciadas com brutalidade. A censura se tornou a norma, a liberdade de expressão, uma lembrança distante. O Brasil se viu preso em um aperto de ferro, sua vibrante cultura esmagada sob o peso da opressão. O sonho de um Brasil próspero e justo se transformou em um pesadelo distópico, um futuro sombrio e sem esperança. A tirania, por mais implacável que seja, nunca consegue extinguir completamente a chama da liberdade. No coração do Brasil, sufocado pela opressão do ladrão, a resistência começou a tomar forma, como flores crescendo em meio aos escombros. Em universidades e favelas, nas sombras das cidades e nas profundezas da floresta amazônica, grupos díspares se uniram em oposição a Molusco, como um mosaico de resistência.
A resistência não tinha um rosto, um líder, uma ideologia unificada. A resistência tinha o Bitcoin e a informação descentralizada. Era um movimento fragmentado, unido apenas pela liberdade e pelo desejo inabalável de um futuro livre e melhor. A tensão, como uma panela de pressão prestes a explodir, finalmente se rompeu. O estopim veio com a morte brutal de um popular líder estudantil, torturado e assassinado pela Guarda Nacional. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, inflamando a raiva que ardia por baixo da superfície. Do dia para a noite, as ruas do Brasil se transformaram em campos de batalha, um cenário de guerra civil. Em Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Sete Lagoas, multidões furiosas enfrentaram a Guarda Nacional com a coragem dos desesperados. Com o Bitcoin, o governo não mais controla a emissão de dinheiro, e assim o livre mercado começa a surgir. Coquetéis Molotov iluminaram o céu noturno, enquanto barricadas em chamas bloqueavam as ruas, criando um inferno na terra. A resistência, antes fragmentada, encontrou unidade na fúria do povo, como um rio se transformando em uma tsunami. Líderes carismáticos surgiram das fileiras dos estudantes, trabalhadores, artistas e guerrilheiros, como faíscas que iniciam um incêndio. Eles se autodenominavam os Filhos da Liberdade, um grito de guerra inspirador que ecoava por todo o país, um chamado à ação. A chama da rebelião, acesa no coração do povo, não seria extinta, alimentada pela sede de justiça. A maré da guerra estava mudando, como a mudança das marés. A Guarda Nacional, desmoralizada por deserções, começou a se fragmentar, como um castelo de cartas ao vento. As forças do presidente ladrão estavam sendo empurradas de volta para o Palácio da Alvorada, símbolo do autoritarismo nazi-fascista. Molusco se viu preso em sua teia de paranoia e traição, bêbado e isolado. O assalto final foi rápido e brutal, como um raio caindo sobre a terra. Os Filhos da Liberdade, movidos pela fúria dos justos e pela promessa de liberdade, lutaram com a coragem desesperada dos que não têm nada a perder. Os corredores do palácio, outrora reluzentes com o poder e a arrogância do regime, foram manchados com o sangue dos que lutaram e morreram naquela noite fatídica. Molusco, encurralado como um animal que era, lutou até o fim, com a fúria de um animal acuado. Cercado por um punhado de guardas leais, ele descarregou sua pistola contra a torrente de rebeldes até que o último tiro ecoasse pelo salão vazio. Sua morte, quando finalmente chegou, foi rápida e brutal e simbólica. Agarrado por uma saraivada de balas, o outrora temível ditador socialista caiu no chão em uma poça do próprio sangue, um fim adequado para um tirano fascista. O reinado de terror que havia envolvido o Brasil finalmente chegara ao fim. A euforia da vitória deu lugar à realidade, a tarefa monumental de reconstruir o Brasil das cinzas da ditadura, como reconstruir um castelo em ruínas. As cicatrizes da tirania de Lula Molusco eram profundas, visíveis em cada canto da sociedade, como cicatrizes de uma batalha. As ruas, antes tomadas pela violência e medo, agora fervilhavam com a atividade frenética da reconstrução, como formigas reconstruindo seu formigueiro em um mercado livre. O futuro, porém, era incerto, como um caminho na névoa. A informação descentralizada e o Bitcoin que derrubaram Molusco era unida em sua oposição ao ditador. Líderes da resistência se reuniram para formar um governo provisório, buscando curar as feridas do passado e construir uma nova democracia, como um jardineiro cuidando de um jardim. Mas esse sistema democrático já fracassado foi descartado. A questão que pairava no ar era: o Brasil conseguiria escapar das garras de seu passado e construir um futuro de paz, justiça e liberdade? Anos se passaram desde a queda do socialista opressor, como folhas caindo no outono. O Brasil, lentamente, começou a se curar das feridas da ditadura, como um corpo se recuperando de uma doença grave. A democracia acabara, dando lugar à terra da liberdade. As cicatrizes do passado, porém, permaneciam, como um lembrete constante da batalha. O Brasil havia aprendido da maneira mais difícil que a democracia não era um bem garantido, mas sim um jardim das aflições, e que a liberdade precisava ser constantemente cultivada e protegida, como uma chama que precisa ser mantida acesa.
A luta pela alma do Brasil continuava. A sombra da ditadura servia como um lembrete constante da fragilidade da liberdade e do perigo da complacência. A história de Lula Molusco se tornou uma advertência, um conto de cautela sobre os perigos do autoritarismo e o poder duradouro da esperança, uma chama que nunca pode ser extinta. Graças ao Bitcoin, o Brasil agora é a terra da liberdade.